Orar e ouvir, como reconhecer a voz de Deus nas adversidades. Nas horas em que tudo parece escuro e silencioso, a sensação de incerteza pode consumir até os corações mais firmes. É nesses momentos, no meio das provações, que muitos perguntam a si mesmos: onde está Deus? Como posso ouvi-lo? A resposta para esse anseio está em desenvolver uma sensibilidade espiritual, uma percepção profunda que nos permite sintonizar com a voz divina em meio ao barulho das preocupações e dos temores. A sensibilidade espiritual é como uma bússola que nos guia em meio à tempestade. Ela nos ajuda a discernir, a compreender o que Deus está falando, mesmo quando tudo à nossa volta parece confuso. Mas essa sensibilidade não surge da noite para o dia. Ela é cultivada por meio da oração constante, da escuta atenta e da paciência em esperar pela resposta de Deus. Em Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6, somos lembrados: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Esse versículo destaca a importância de entregar nossas preocupações e de buscar, acima de tudo, o entendimento divino. É natural que, diante das adversidades, nossa primeira reação seja a busca pelo controle e pelas respostas imediatas. Queremos saber o que está acontecendo e como resolver tudo rapidamente. No entanto, Deus nos convida a um caminho diferente. Ele nos chama a confiar e a esperar, a desenvolver uma sensibilidade que nos permita perceber a sua presença mesmo nos dias mais desafiadores. Este é o convite para entrar em uma jornada de fé, onde não buscamos somente o que queremos ouvir, mas o que ele deseja nos ensinar. Ao longo dos próximos pontos, vamos explorar o que significa orar e ouvir. Descobriremos práticas que não apenas fortalecem a fé, mas que também ampliam nossa capacidade de reconhecer os sinais de Deus. Este é o momento de abrir o coração e a mente, de buscar essa sensibilidade que não apenas nos conforta, mas nos transforma. Vamos seguir juntos nessa busca por um relacionamento mais profundo, onde ouvir a voz de Deus se torna uma experiência diária e constante, uma fonte de paz e clareza em meio a todas as incertezas. Para muitos, a oração é vista como uma forma de pedir a Deus aquilo que desejamos ou precisamos. Mas, na sua essência, a oração é muito mais do que isso. Ela é um diálogo profundo e constante com o Criador, uma comunicação de mão dupla onde não só falamos, mas também ouvimos. Em Jeremias capítulo 33 versículo 3, Deus nos diz: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse versículo nos ensina que, ao orarmos, somos convidados a receber respostas e revelações, que, muitas vezes, vão além do que pedimos ou esperamos. Entender a oração como um diálogo significa estarmos prontos para ouvir a Deus assim como falamos com Ele. É como uma conversa íntima onde abrimos o coração, compartilhamos nossas alegrias e angústias, mas também silenciamos nossa mente para captar o que Ele deseja nos revelar. Esse diálogo se assemelha a uma amizade profunda, onde o respeito, a paciência e a confiança mútua criam um espaço seguro para trocas sinceras. No entanto, ouvir a Deus exige prática e, acima de tudo, sensibilidade. Em nossa pressa e impaciência, é comum tentarmos resolver tudo rapidamente, muitas vezes, falhamos em dar tempo para que Ele fale. Ao reconhecermos a oração como diálogo, aprendemos a reservar momentos para a quietude, para a introspecção, abrindo espaço para Deus nos guiar. Jesus, em diversas passagens, afastava-se para orar sozinho e em silêncio, como em Marcos capítulo 1 versículo 33, e de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso nos mostra que o silêncio e a solitude são ferramentas essenciais para ouvir o que Deus tem a nos dizer. A oração como diálogo também muda a forma como enfrentamos as adversidades. Ao percebermos que Deus está presente, escutando e falando conosco, sentimos uma paz maior e uma confiança que nos fortalece. Esse diálogo constante ajuda a transformar as nossas reações, permitindo que vejamos as situações difíceis como oportunidades de crescimento espiritual e de maior intimidade com Ele. Distinguir a voz de Deus dos nossos próprios pensamentos ou das influências externas pode ser um dos maiores desafios na jornada espiritual, especialmente quando estamos cercados de distrações e preocupações. Em 1 João capítulo 4 versículo 1, somos exortados: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
Este versículo nos lembra que é preciso discernimento para compreender quando Deus está falando conosco e não nossas próprias emoções ou vozes externas. Primeiramente, a voz de Deus traz paz e não confusão. Em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 33, lemos: "E Deus não é Deus de confusão, e sim de paz." Mesmo quando Ele nos guia em caminhos difíceis, o propósito e a calma divina se manifestam na mensagem. Quando sentimos uma orientação que traz inquietação ou um impulso caótico, é importante questionar a origem desse sentimento. A prática de fazer pausas e refletir sobre o que ouvimos ou sentimos pode ajudar a distinguir se estamos ouvindo a Deus ou nos deixando levar por nossos próprios medos ou impulsos. Além disso, a voz de Deus é consistente com o caráter dele e com as Escrituras. Deus não nos dirá algo que contradiga suas promessas e ensinos. Se você está em dúvida sobre uma orientação recebida em oração, é sábio buscar na Bíblia para ver se essa mensagem está alinhada com o que Deus já revelou em sua palavra. Deus é fiel e imutável, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 8 afirma: "Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre." Portanto, aquilo que sentimos ou ouvimos deve refletir a natureza imutável e amorosa de Deus. Outro ponto é que a voz de Deus é frequentemente suave e persistente, ao contrário dos impulsos intensos e passageiros. Em 1 capítulo 19 versículos 11 e 12, vemos Elias buscando ouvir Deus em meio a um vento forte, a um terremoto e ao fogo, mas ele se revela em uma voz mansa e suave. Da mesma forma, na nossa vida, Deus muitas vezes fala com delicadeza, esperando que nós estejamos atentos. Esse modo suave e constante é um dos indícios de que Ele está guiando e não nossas emoções voláteis. Praticar o discernimento e refletir sobre essas características nos aproxima de uma experiência mais autêntica de ouvir a voz de Deus. À medida que cultivamos uma vida de oração e leitura bíblica, nossa sensibilidade espiritual se desenvolve e nos torna mais capazes de reconhecer suas orientações em meio às outras vozes. Para ouvir a voz de Deus nas adversidades, é fundamental adotar práticas espirituais que facilitem a conexão com o divino em momentos de dificuldade. Muitas vezes, as adversidades tendem a nos desviar ou a nos deixar mais vulneráveis a ruídos internos e externos, e por isso é importante aplicar técnicas que favoreçam uma escuta clara e calma. Primeiramente, a meditação na palavra de Deus é uma prática essencial. Passar tempo refletindo em passagens específicas, como os Salmos ou os Evangelhos, ajuda a ancorar nossa mente e a alinhar nossos pensamentos aos princípios divinos. Essa prática de focar em versículos-chave fortalece a mente e o coração para reconhecer a voz de Deus em meio às lutas. A meditação diária, ainda que breve, ajuda a nos conectar de forma mais consciente e reduz a ansiedade, permitindo que a voz de Deus seja ouvida com mais clareza. A prática do silêncio e da solitude é outra técnica poderosa. Em um mundo cheio de distrações e barulhos constantes, separar um tempo para ficar em silêncio na presença de Deus nos prepara para ouvir a voz dele de forma mais nítida. Jesus mesmo praticava a solitude, como registrado em Marcos capítulo 1 versículo 35, de madrugada, ainda bem escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse silêncio intencional abre espaço para que Deus fale e para que nossas preocupações diminuam, permitindo um contato profundo e sincero com a sua vontade. Outro método é a oração de entrega, que consiste em expressar diretamente as ansiedades e desafios que estamos enfrentando e pedir por clareza e discernimento. Este tipo de oração, em que deixamos nossas dificuldades aos pés de Deus, facilita que nossa mente se abra para receber o consolo e as respostas que Ele nos reserva. Essa prática de entrega, associada à confiança, nos prepara para receber a paz que transcende o entendimento, mencionada em Filipenses capítulo 4 versículo 7. Finalmente, é importante praticar a paciência e o discernimento, aguardando com calma a resposta de Deus. O tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso, e nem sempre ouvimos sua voz de maneira imediata. Praticar a espera e buscar por pequenos sinais, mesmo que sutis, nos ajuda a sintonizar com o ritmo divino. Esse processo de espera ativa é uma oportunidade para exercitar a confiança e fortalecer nossa fé, permitindo que nossa relação com Deus se aprofunde mesmo nas provações. Essas técnicas, quando aplicadas com sinceridade e regularidade, nos aproximam da voz de Deus e nos ajudam a manter um espírito sensível e aberto à sua orientação, especialmente nas fases difíceis.
Em nossa jornada espiritual, ouvir a voz de Deus é um privilégio, mas também exige discernimento e sabedoria. Nem todas as impressões ou pensamentos que temos necessariamente vêm de Deus, e por isso é crucial testar a voz que acreditamos ouvir, como orienta a própria Escritura em 1 João capítulo 4 versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essa prática de testar a voz divina é uma proteção espiritual para garantir que estamos de fato alinhados com a vontade de Deus e não com emoções passageiras ou com influências externas. Primeiro, um teste essencial é verificar se a mensagem está em harmonia com a palavra de Deus. Qualquer pensamento, inspiração ou direcionamento que contradiga os ensinamentos bíblicos deve ser imediatamente questionado, pois Deus não se contradiz. A Bíblia é nosso alicerce e serve como filtro para discernir a autenticidade das vozes que ouvimos. A voz de Deus sempre nos direcionará para caminhos de amor, paz, compaixão e verdade, nunca para algo que vá contra seus mandamentos. Outro ponto é considerar o fruto do que foi ouvido. Conforme ensinado em Mateus capítulo 7 versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Ouvir a voz de Deus traz paz, esperança e um sentimento de certeza espiritual, mesmo em situações desafiadoras. A ansiedade ou confusão que pode surgir de uma impressão ou direcionamento deve ser um sinal de cautela. Deus é um Deus de ordem e clareza, e suas instruções tendem a nos levar a um estado de paz e convicção, não de inquietação. Orar por confirmação também é uma prática valiosa. Ao ouvir uma mensagem que acreditamos vir de Deus, podemos pedir que Ele confirme essa orientação de maneira clara. Essa confirmação pode vir através de circunstâncias, de conselhos de pessoas espiritualmente maduras, ou mesmo por meio de uma sensação contínua de paz. Exemplos bíblicos mostram como Deus frequentemente confirmou suas palavras para que seus servos pudessem agir com confiança, como fez com Gideão em Juízes capítulo 6 versículos 36 a 40. Finalmente, é útil buscar aconselhamento com pessoas espiritualmente confiáveis. Compartilhar o que sentimos que ouvimos com alguém de confiança, como um líder espiritual ou amigo cristão maduro, pode ajudar a confirmar ou corrigir a direção que acreditamos ter recebido. Esse suporte ajuda a evitar interpretações equivocadas e garante que estamos buscando realmente ouvir a vontade de Deus. Testar a voz que ouvimos, com humildade e fé, nos ajuda a caminhar com mais segurança e a nos manter sensíveis às orientações de Deus, firmes em nossa entrega e confiança na sua voz em meio às adversidades. Um exemplo notável de alguém que ouviu e seguiu a voz de Deus em meio a grandes adversidades é o profeta Elias. Em 1 Reis capítulo 19, Elias está fugindo para salvar sua vida, após ser ameaçado pela rainha Jezabel. Exausto e em profunda angústia, ele se esconde em uma caverna no deserto, desejando até mesmo que Deus o leve. Em meio à sua vulnerabilidade e desespero, Deus fala com ele. Porém, a voz de Deus não vem em meio ao vento forte, ao terremoto, ou ao fogo, mas em um sussurro suave. Esse sussurro é a forma delicada e íntima de Deus se manifestar, mostrando a Elias que ele ainda estava com ele e que seu propósito ainda não havia terminado. Esse relato mostra que, em meio a uma crise, Deus se comunica de maneira pessoal e cuidadosa, e nem sempre da forma mais evidente. Muitas vezes, como aconteceu com Elias, Deus nos fala nos momentos de silêncio e calmaria, depois que as tempestades da vida se acalmam. Esse exemplo é uma lição poderosa sobre a importância de estarmos atentos a uma presença que, embora sutil, é constante e verdadeira. Outro exemplo é o de Paulo, que em Atos capítulo 16 versículos 6 a 10, durante sua jornada missionária, recebe instruções diretas do Espírito Santo para não pregar em certas regiões, mesmo com sua vontade de avançar. Essa orientação específica foi decisiva, levando Paulo a se dirigir à Macedônia, onde Deus tinha um propósito específico para ele. Essa passagem mostra que mesmo os planos mais bem intencionados podem ser redirecionados por Deus. Ao ouvir e obedecer, Paulo abriu portas para o Evangelho na Europa, demonstrando que a obediência à voz de Deus traz frutos muito além da nossa visão humana. Esses exemplos revelam que Deus se comunica mesmo em momentos de crise, e que ouvir a sua voz exige uma sensibilidade que se desenvolve através da fé e da entrega. Deus é fiel para guiar aqueles que o buscam com sinceridade e humildade, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Esses testemunhos bíblicos nos inspiram a esperar pacientemente pela direção divina e a confiar que, quando Ele fala,
ele também capacita para o caminho que indica. Para desenvolver a sensibilidade espiritual e ouvir a voz de Deus com mais clareza, é essencial praticar algumas disciplinas que podem fortalecer o relacionamento com Ele. Aqui estão algumas práticas que podem ser implementadas no dia a dia. 1. Meditação na palavra. Um exercício poderoso para reconhecer a voz de Deus é a meditação diária na Bíblia. Ler e refletir sobre passagens específicas, como os Salmos ou as cartas de Paulo, permite que as verdades bíblicas penetrem profundamente na mente e no coração. Escolha uma passagem e, após a leitura, dedique alguns minutos para refletir em silêncio, pedindo a Deus que revele o significado e a aplicação prática para a sua vida. 2. Silêncio e retiro espiritual. Desligar-se do barulho e das distrações do cotidiano ajuda a desenvolver a sensibilidade para perceber a voz de Deus. Planeje momentos de silêncio absoluto, sem qualquer interferência tecnológica, onde possa escutar de maneira plena. Se possível, reserve algumas horas ou até um dia para estar em um ambiente calmo, como em um retiro espiritual. Jesus, frequentemente, se retirava para orar e estar em silêncio com o Pai, como em Lucas capítulo 5 versículo 16, onde ele ia para lugares solitários para orar. 3. Diálogo constante com Deus. Falar com Deus como um amigo, expressando pensamentos e emoções sinceramente, abre caminho para que possamos ouvir suas respostas. Pratique a oração dialogada, fazendo perguntas a Deus e depois escutando em silêncio. Manter esse diálogo ao longo do dia ajuda a reconhecer suas respostas e direções. Pequenas preces de gratidão ou pedidos de orientação em situações comuns também reforçam a proximidade com Deus. 4. Registro em diário espiritual. Escrever em um diário espiritual ajuda a registrar as impressões, orações e possíveis respostas que você percebe no seu dia a dia. Este hábito permite que você reveja as orações feitas e os caminhos pelos quais Deus tem respondido, fortalecendo a confiança em ouvir a sua voz. Ao reler, pode-se perceber padrões e a maneira como Deus fala individualmente com cada um. 5. Prática de gratidão consciente. Ao agradecer diariamente pelas bênçãos e até pelos desafios, abrimos o coração para perceber como Deus está agindo em nossas vidas. A gratidão ajuda a ajustar a perspectiva e o coração, tornando-nos mais sensíveis ao toque do Espírito. A prática de agradecer, mesmo nas adversidades, lembra o que Paulo menciona em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18, em tudo, dai graças. 6. Reflexão em comunidade. Conversar com pessoas de fé e partilhar experiências espirituais oferece novos insights e encorajamento. Participar de um grupo de estudo bíblico ou compartilhar testemunhos sobre como Deus tem falado pode reforçar a percepção espiritual. Ao ouvir o testemunho dos outros, você se torna mais atento às formas e aos sinais que Deus utiliza para comunicar. Esses exercícios de desenvolvimento espiritual são passos concretos para crescer na sensibilidade à presença de Deus, ajudando a alinhar o coração à sua vontade e a reconhecer a direção dele em meio às adversidades. Praticá-los, dia após dia, ajuda a moldar a mente e o coração, deixando-os preparados para ouvir, compreender e seguir a voz divina com confiança. A prática de ouvir a voz de Deus nas adversidades é um caminho profundo de fé, confiança e entrega, que exige compromisso e um coração disposto a crescer. Todas as práticas mencionadas, desde a meditação nas Escrituras até a gratidão consciente e o silêncio intencional, são passos para sintonizar nossos ouvidos e nosso coração com a sabedoria e a presença divina. Elas nos convidam a um relacionamento mais íntimo, onde a confiança plena em Deus se fortalece e a sua paz se torna cada vez mais presente. Quando enfrentamos momentos de dor, dúvida ou insegurança, é natural procurar respostas rápidas e um alívio imediato. Mas Deus nos convida a um processo de escuta e sensibilidade, onde a sua voz nos guia de maneira segura e constante, mesmo em meio às tempestades. A caminhada com Ele é cheia de promessas de amor, fidelidade e consolo, promessas que são experimentadas plenamente por aqueles que se dispõem a buscar e esperar. Então, reserve um tempo diário para colocar essas práticas em ação, para aprofundar sua confiança e sensibilidade espiritual. Que cada oração, cada momento de silêncio e cada reflexão se torne uma oportunidade de estar mais próximo de Deus e de discernir a sua vontade para a sua vida. Esse compromisso de ouvir e seguir é o caminho da verdadeira paz e segurança, pois nele encontramos todas as respostas que precisamos, no tempo certo e de maneira completa.
Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.